Nesse vídeo você vai aprender como montar o seu orçamento doméstico ideal. Eu vou te ensinar na prática a calcular o orçamento ideal que corresponda à sua realidade e se realmente existe uma forma correta de gastar o seu dinheiro. Sabe aqueles percentuais que é ensinado por aí, aquela famosa pizza de gastos? Será que compensa seguir uma delas? Vem descobrir nesse vídeo. Oi, eu sou Deise Silva e esse é o último vídeo do desafio Meu Financeiro Vai Decolar. Foram 12 vídeos e a gente está fechando todas as etapas e eu tenho certeza que o saldo de quem seguiu e vai seguir esse desafio vai ser muito bom, porque ele é um verdadeiro mapa para te guiar na sua vida financeira. E nesse vídeo eu quero falar sobre o planejamento financeiro ideal para fechar com chave de ouro. E aí você já conseguir definir as suas metas, definir o que você quer para o seu futuro financeiro. Você já deve ter visto por aí algumas fórmulas de gurus financeiros que ensinam você a montar aquele famoso orçamento doméstico ideal com um percentual aí de gastos, aquela pizza onde tem que gastar 50% com isso, 30% com aquilo. Isso, mas eu quero quebrar nesse vídeo essa ideia de que você tem que seguir uma pizza de gastos como essa. Porque por mais que seja bom você ter esse parâmetro, essa pizza de gastos como fórmula única, ela não funciona. E é por isso que eu quero vir aqui nesse vídeo te ensinar não só a montar um orçamento doméstico de gastos, como também montar o seu planejamento financeiro, que tem diferença entre um e outro. E esse planejamento, ele é único, ele tem que ser exclusivo para você, para a sua realidade. Mas antes, eu já quero pedir para você que está me assistindo, comenta aqui para mim de onde que você é, de qual cidade que você está assistindo. Eu gostaria muito de saber e vou interagir com vocês aqui no comentário. E se ainda não é um inscrito aqui do canal, eu já te convido a se inscrever, porque aqui tem ótimos vídeos, conteúdos toda semana para te ajudar na sua vida financeira e também para quem sonha em empreender. Eu preciso começar falando sobre a regra dessa divisão de gastos que existe por aí. Apesar dela não servir para todos os casos, ela não serve como padrão para todo mundo, ela vai servir de base para a nossa forma de fazer orçamento. Eu não sei se você já ouviu falar da regra dos 50, 30, 20. Essa regra diz que 50% dos seus ganhos, dos ganhos aí da sua família, devem ser para gastos essenciais. Aqueles gastos com energia, alimentação, água, tudo que for essencial deve estar nesses 50% dos seus gastos. E 30% deve ser para o presente, para você gastar com lazer, com as coisas que você precisa, que você gostaria de comprar para agora. E 20% com os gastos para o futuro, ou seja, os seus investimentos. E eu estou falando dessa regra porque eu concordo que o ideal, veja bem, ideal é que você realmente tenha os gastos com essenciais, com as suas despesas já comprometidas, com apenas 50% dos seus ganhos. Isso é o ideal. E se você já está nesse nível aí do jogo das finanças pessoais, ótimo! Essa regra você vai conseguir seguir essa divisão aí de gastos. Mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue, ainda não estão nesse nível do jogo das finanças. Muitas famílias vivem aí com o mínimo do mínimo, sem luxar, sem gastos supérfluos. Tudo é essencial, mas o percentual é bem maior do que esse 50%. Essa é a realidade da maioria das pessoas e principalmente porque o ganho é muito pouco para o tanto de gastos que tem. E é por isso que não dá para seguir essa regra de pizza de gastos
que é ensinada por aí, porque você não está nessa fase do jogo das finanças pessoais. Então, nesse caso, é necessário que você consiga aumentar esses ganhos, ou mesmo diminuir as suas despesas, viver num padrão abaixo do que o que você ganha no momento. Mas, é claro, depende da situação, porque, como eu falei, tem pessoas, famílias que vivem já no mínimo, com tudo que é essencial e não dá mais para cortar. Nesse caso, é importante que essa renda possa aumentar. Aí sim, conseguindo diminuir gastos, aumentar a renda e chegar nesse nível aí para conseguir implementar essa pizza de gastos, esse orçamento que é passado por aí. Mas eu não indico que você siga essa regra aí padrão, porque o que eu indico é que você tenha um orçamento específico para você, como orçamento com teto de gastos que eu ensinei nesse vídeo aqui, nesse desafio. Porque sim, é importante você ter um parâmetro para saber o quanto você deve gastar. Você precisa dar um destino para o seu dinheiro. Sim, dê destino para o seu dinheiro. Isso é importante. Você tem que dizer para onde vai o seu dinheiro e não gastar ele e depois ficar se perguntando para onde ele foi. Essa é a forma errada de gastar o seu dinheiro e não vai te levar para mais perto dos seus objetivos. E vamos para o nosso percentual de gastos, porque o seu orçamento doméstico ideal é diferente e exclusivo para você. Ele vai depender primeiramente da fase do jogo das finanças pessoais em que você está. E mais do que um orçamento ideal, como eu falei, nós vamos montar o nosso planejamento financeiro e tem diferença. O orçamento ele serve para você prever os seus gastos, as suas metas de gastos mensais. E já o planejamento financeiro, ele é para mais longo prazo, ele serve para você definir as suas metas, os seus sonhos e dentro do seu orçamento mensal você colocar formas de alcançar esse planejamento, de alcançar os seus sonhos. E nesse planejamento financeiro, você vai aprender a destinar uma parte dos seus ganhos para os investimentos. Tudo de acordo com a sua realidade e com o seu momento atual. E isso vai te ajudar a ter uma direção para longo prazo. E primeiramente, para começar, você vai baixar a planilha de orçamento que eu estou disponibilizando. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário para você ir lá e baixar. E você vai colocar lá os seus ganhos, todos os seus ganhos aí na sua família. E você vai colocar também todas as suas despesas e vai colocar aí um limite de gastos para cada uma, que seja real, dentro da sua realidade. Tudo que for essencial tem que estar lançado lá. Ou você pode também anotar à mão todos os seus ganhos e todas as suas despesas, tudo que é essencial, que você não consegue ficar sem, você vai anotar aí de despesas. E aí você já vai fazer esse percentual. O quanto você vai dividir aí o valor total das suas despesas pelos seus ganhos e vai ver o quanto que você já está com essas despesas comprometidas. Quanto por cento? Se tiver despesas que você possa cortar, que não é essencial, já faz isso e aí faz esse percentual. Ok, veja aí quanto foi que deu. Deu 70% para baixo, 50%, 70%? Sim, se deu 50%, ótimo, você já está dentro do ideal. Agora, se deu até 70%, ok, ainda não é o ideal, mas dá para você, ainda tem um espaço aí para você investir, para você pensar no seu futuro, em planejamento. E também, é claro, sempre buscando ganhar mais. Você tem que focar nesse aumento de renda. E já tenha em mente que se tiver acima dos 50%, você precisa começar a equilibrar o seu financeiro, porque você já tem um problema financeiro. E principalmente se estiver acima dos 70%, né? E se você começar a ganhar mais, não se esqueça de manter o seu padrão de vida. Não adianta ganhar mais e gastar mais também, porque aí esse percentual nunca muda. Certo, agora você vai deixar esse cálculo aí de percentual que você tem já comprometido e agora a parte você vai anotar os seus sonhos.
E não deixe de incluir nos seus sonhos a sua aposentadoria ou o que eu prefiro chamar de liberdade financeira. E também anota aí os seus sonhos de médio prazo, o que você deseja financeiramente. Então vai anotar, vai atrás de valores. Sabe a diferença de sonho e meta? Então, a meta ela tem valor definido, prazo definido, entre outras questões. Então, vamos parar de só sonhar, de só querer as coisas e começar a calcular como a gente vai conseguir elas. Então, já anota o valor que você precisa para você ter sua liberdade financeira. Anota o valor que você precisa para cada um dos seus sonhos e o prazo que você pretende alcançar cada um dos seus objetivos financeiros. Calculando isso, você vai ter aí, nesse período, o quanto você vai precisar investir mês a mês. Isso é o cenário ideal. Digamos que na sua conta, claro, não se esqueça de considerar os rendimentos desses investimentos que você vai fazer. Não é só pegar o valor total e calcular aí a soma e dividir pelos meses. Considere os rendimentos. E agora você já tem aí um valor ideal que você precisa investir. Digamos que deu aí R$500 por mês. Pode ser que para você seja pouco, mas também pode ser que para você seja muito esse dinheiro e que você não tem disponível dentro daquele cálculo que você já fez do percentual, do comprometimento da sua renda. O que ficou não dá para você investir essa quantidade que você precisa. Então aqui você já sabe o quanto que você precisa aumentar na sua renda para você conseguir realizar os seus sonhos. E duas coisas eu preciso te falar aqui. Primeiro é que se você não tem esse valor ideal, você pode começar com o real, com o que você tem. Separa aquela parte lá que é destinada para os gastos essenciais, né, o seu percentual, e o que restou, se conseguir, se dependendo aí do que ficou, você pode dividir entre esse valor para o futuro, para os seus investimentos nos seus objetivos, e a outra parte tem que ficar, tá? Uma parte para o seu hoje, para o seu lazer, para você aproveitar também o hoje. Você não pode só poupar e pensar só no futuro, porque isso vai acabar te desmotivando, como eu já falei aqui no canal em outros vídeos. Então, faça essa divisão com o seu real, mesmo que não seja o valor ideal, e sempre pensando em aumentar os ganhos, porque você agora já sabe esse valor que você precisa. E segundo, se você ainda não tem o suficiente para você investir aí nos seus objetivos, se o seu percentual de gastos com o essencial está muito alto e praticamente aí 100%, então você não vai focar agora no seu futuro, no seu orçamento, no seu planejamento financeiro, não vai entrar esses investimentos ainda. Você precisa investir em você, no primeiro investimento que você deve fazer, que é no seu conhecimento, seja de forma gratuita, com vídeos, como esse aqui do canal ou outros, ou mesmo lendo, se informando mais, ou se você tiver pouco para investir, invista sim em cursos, em conhecimento que te ajude a se profissionalizar também, para que você aumente os seus ganhos. Então, faça essa análise, qual é o melhor investimento agora. Se é investir já em você para você aumentar os seus ganhos, eu sempre acredito que essa é a primeira e melhor forma de investir. Já faz isso e já começa também a executar esse planejamento, o seu orçamento doméstico ideal. Eu acredito que com determinação, seguindo esse passo a passo, você consegue sim chegar na sua liberdade financeira. Mas não dá para você usar uma fórmula mágica, seguir um orçamento padrão para todo mundo. Esse orçamento doméstico precisa ser específico para você. Afinal, os seus ganhos são somente seus, as suas despesas são únicas, somente suas, e os seus sonhos e objetivos são específicos e somente seus. Então, seu orçamento, ele tem que ser
exclusivo, o seu planejamento financeiro tem que ser exclusivo para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixa um like aqui no vídeo para mim, se inscreve aqui no canal e compartilha com mais pessoas, assim você me ajuda a crescer esse canal. Um beijo, tchau e eu te vejo no próximo vídeo.